comunidade Paz e Bem, pós-TV 247, canal Filosofia em Movimento. Eu sou a Carla Pavão e a Fernanda Carlos Borges. Hoje nos traz mais uma parte do livro O Martelo das Feiticeiras ou das Bruxas, que se chama também Maleus Maleficaram. Me dá um trava-língua aí, Felipe. Então, eu até estava falando com a Carla, poxa, às vezes eu fico meio em dúvida se vale a pena a gente ficar lendo esse livro, divulgando essas ideias perigosíssimas, né? Ou se valia a pena deixar ele no lugar que ele merece, que é de documento. Quem quer estudar a história, lá entender os documentos produzidos pela história, vai lá e pega esse livro e lê, porque ele tem essa função de documento. Mas, por outro lado, também, às vezes, a gente não quer saber as loucuras que estão pensando, e quando vê, a gente se surpreende com coisas, né? Acho que a gente está vendo um momento no Brasil hoje em que a gente está se surpreendendo, assim, né? De repente a gente descobre que tem milhares de pessoas que acham que os banqueiros querem fazer a Revolução Comunista, né? Isso existe hoje, né? Essa teoria. Covid, né? Quase é Covid, se espalha por tudo sem ninguém Covid perceber. não existe, não existe, isso aqui é uma invenção da China para dominar o mundo. Então, a gente se surpreende, né? Nossa, a gente não viu como esse pensamento foi sendo construído. Estava ali, a gente estava fazendo outras coisas mais interessantes, lendo coisas mais interessantes, né? Então, quando eu penso nisso, eu também penso que vale a pena a gente ler esse livro aqui, né? Porque também saber que isso aqui está aí de algum modo, não exatamente como está nesse texto, né? Que ele é de séculos atrás, mas tem resíduos disso ainda hoje. E o trechinho que eu trouxe para ler para vocês hoje mostra um resíduo disso que está vivo no imaginário religioso cristão hoje ainda, né? Para a gente entender como essa imaginação mítica religiosa, ela dura com algumas modificações, mas ela perdura até, e perdura muito também em função de toda a iconografia, né? As pinturas, dos desenhos, de como se representam e como são criados na imagem, né? Na iconografia, esses seres fantásticos do outro mundo, né? Então, hoje a gente vai ver um pedacinho disso que ainda tem hoje, né? Então tá. Aí, mas eu queria falar para o pessoal que segue aqui, tá vendo esses vídeos, queria que vocês comentassem ali nos comentários, que eu estou vendo todos os comentários que vocês postam. Vocês também ficam inseguras quando eu fico lendo esse livro, como eu fico quando eu leio? Assim, nossa, estou divulgando essas barbaridades, né? Ou vocês gostam, vocês acham que é importante que a gente saiba, conheça esse documento assim abertamente? É uma coisa só para historiadores ou estudiosos, mas que a gente possa ter um vídeo, né, na internet que não sabe por onde ele vai circular, né? Então comentem o que vocês acham disso, até para tranquilizar os nossos sentimentos aqui, os meus e o da Carla, né? Bom, então eu vou ler para vocês agora um trechinho de uma coisa que permanece desse imaginário, mais uma, né? Mas no que diz respeito à iconografia, né? Do diabo e dos demônios, para esse universo cristão aqui medieval, inquisidor, que é retratado neste livro, né? E aí ele defende o tempo todo nesse livro que tem dois tipos de demônio que tem essa ação contra a humanidade, especialmente as mulheres, que são os íncubos e os súcubos, né? Os íncubos são os demônios masculinos, que seduzem as mulheres, e os súcubos são os demônios femininos, que seduzem os homens, enfim. Então, são esses dois tipos de demônios que têm essa função sexual, né? E aí ele estava explicando que esses demônios existem mesmo, se eles existem mesmo ou não, aí ele começa a citar toda uma bibliografia desse contexto aqui católica, né? Porque o catolicismo já tinha aí uma história de teologia e de textos, provando, então, que eles existem e como eles são. Aí, esse como eles são é que interessa para a gente. Então, ele vai citar o Santo Agostinho, ele falando dos demônios, como que eles aparecem nas fábulas dos poetas. É crença generalizada, cuja verdade é testemunhada por muitos através da própria experiência, ou ao menos pelo testemunho de terceiros de indubitável honestidade, e que passaram pela experiência que sátiros e faunos, comumente chamados de íncubos, têm aparecido a mulheres devassas a procurá-las e manter coito com elas. E que certos demônios, que os gauleses chamavam de dúzios, tentam e conseguem assiduamente essa obscenidade, o que é testemunhado por pessoas absolutamente dignas de confiança, sendo, portanto, insolente negá-la.
Esse é o Santo Agostinho, tá, gente? Não, mas aqui é muito curioso, porque a gente vai vendo como que aquilo que os cristãos entendem como o diabo ou os demônios, esses íncubos e súcubos, ele vai roubando de deuses de outras tradições características, né? Características na construção do imaginário, da imagem dele, né? Eu digo que é uma fofoca mitológica, uma difamação mitológica, né? Eles pegam esses personagens ligados à sexualidade, a sexo, de outras mitologias, nem sabe de nada dessa tradição judaica, nem estão nessa, tá? É outra história do imaginário coletivo, né, religioso, e vão dizendo, olha, aquilo ali é o íncubo, aquilo ali é o súcubo, aquilo ali é o demônio, né? Então, isso acontece muito nisso que a gente chama de guerra simbólica, né, gente? É uma luta que se trava no imaginário. É uma forma de... são estratégias de dominação do imaginário, do outro, né? Aqui no Brasil aconteceu isso com o Exu, né? Porque o Exu, ele era representado pelo falo. Então, na hora que os padres viram aquelas estatuetas de barro dos falos, ou Exu com falo enorme, eles disseram, ó, é o demônio. E até hoje as pessoas acham que o Exu é o demônio. Algumas pessoas acham, né? E é uma subversão total, porque a ideia original de Exu não tem nada a ver com essa tradição. É realmente uma corrupção cristã de um imaginário de uma outra cultura, que aquilo tem um outro significado de fertilidade, de função básica da vida, dessa força propulsora da vida, e que não tem nada a ver com corrupção da alma demoníaca que os cristãos desse período inventaram, né? Tem até a fala que é bastante, né, preconceituosa no popular, que pessoas usam dizendo sai Exu, né? Quando isso já desvirtuaram, né, o sentido todo e se usa muito popularmente. Então, é um grande problema. E aí, nesse texto aí, é curioso porque ele usa argumento de autoridade, né? Ele traz Exato. os nomes católicos para reforçar essa autoridade do que ele está construindo aí no documento. Homens de indubitável honestidade e, portanto, seria insolente negar que eles estão dizendo que os sátiros, né, que os faunos são os íncubos e os súcubos, né? Os faunos, a gente já tem um vídeo aqui sobre Dionísio, né? Os faunos são seres da floresta e eles têm pés de cabra, eles são peludos, eles têm chifre, né? E eles não têm nada a ver, é outra história, porque era um povo que vivia num outro lugar e sonhou outras coisas. Então, teve esse sonho coletivo, né, do imaginário de um outro jeito, outra coisa. Mas daí, na medida da dominação, da expansão, vai pegando esses seres e difamando personagens míticos e corrompendo o significado original que eles tinham nas suas culturas originais, né? Então isso é muito, muito curioso, porque eu já vi gente muito inocente, por exemplo, olhar a imagem de um fauno em livro e dizer assim, nossa, ele parece o diabo, deve ser o diabo. Mas o que eu estou querendo dizer assim, as pessoas precisam entender que o diabo ganhou essa característica porque ao longo da história da evolução do cristianismo foi feita essa captura da imagem dos faunos para o diabo. Não é o contrário, entende? O diabo não tinha muito... Se você vê no livro sagrado judaico-cristão muçulmano, Lúcifer é muito bonito, é um anjo maravilhoso, tão lindo que era vaidoso. O fauno é aquele bichinho animal, selvagem, né? Mas ele vai ganhando na evolução da iconografia do mal essas características desses seres mitológicos da floresta, da sexualidade, da dança, do aspecto selvagem da vida. Então, na evolução do cristianismo, ele vai formando essa iconografia, né? Que corrompe os deuses dos outros, né? Ou que corrompe o significado original que aquele mito tinha lá naquele povo específico, né? Então, é uma forma, eu falo que é uma fofoca mitológica, assim, brincando, né? É uma fofoca, é uma difamação que acontece nesse campo do imaginário. Chama o Bourdieu, que é um sociólogo muito interessante, ele chama isso de a guerra que se trava dentro do campo simbólico. O fauno, ele é corrompido por essa ideia de ser um demônio, né? Aí diz assim, o mesmo se afirma na glosa sobre Isaías,
onde o profeta provê a desolação da Babilônia, que será habitada por monstros. Diz a passagem: as corujas aí habitarão e os sátiros farão aí suas danças. Então, sátiros dançam. Então, a dança também é maligna, porque a dança é sexual, porque a dança é sedutora, né? Então, os demônios dançam. Tanto que foi proibido durante muito tempo na igreja a dança, né? A dança era algo proibido, mexer o corpo, algo muito perigoso também, assim como a sexualidade, né? Sátiros são criaturas selvagens e peludas que habitam as florestas e que, na verdade, são os demônios, chamados de íncubos. Enfim, aqui é uma sequência de difamação de deuses de outros povos e dizendo que eles são todos eles são os demônios. Lembrando que esses, assim, os faunos, o Pan, esses deuses, todos estão associados a Dionísio, e o Dionísio era muito próximo das mulheres, e havia mesmo na dança dionisíaca e no transe dionisíaco um caráter sexual ligado àquilo que na natureza é um instinto, né? Mas não era só o sexo, era a caça também. Sabe, essa coisa da caçada, né? Imagina um tigre caçando. Então, as mulheres, no culto de Dionísio, elas entraram em contato com essa força, que era também uma força da caçada, né? Caçar com essa força selvagem. E no contexto deles, isso não tem nada a ver com o diabo, que eles nem sabiam que existia esse nome, nem esse personagem. Eu já expliquei para vocês, a gente vai ler outros textos mais para frente, o quanto que eles vão dizendo que essa atração sexual é uma coisa muito mais favorecida para os demônios quando a coisa é com mulher, né? Então, mesmo a relação de Dionísio com as mulheres já justifica, né? Porque aqui eles estão difamando todos esses seres que habitam esse imaginário dionisíaco também, né? De modo semelhante, Santo Isidoro, no último capítulo de seu 8º livro, afirma: os sátiros são chamados de pãs pelos gregos e de íncubos pelos latinos, e são chamados de íncubos por se deitarem sobre algo e entregarem-se a orgias, pois não raro anseiam lubricamente pelas mulheres e com elas copulam. E os gauleses chamam-nos de dúzios, por serem diligentes nessas bestialidades. O demônio, porém, que a gente comum chama de íncubos, denominavam os romanos de fauno das figueiras, e de quem nos fala Horácio: ó fauno, amante das ninfas fugidias, caminha suavemente pelas minhas terras e pelos meus campos ensolarados. Então, assim, vocês veem, eles vão se pegando trechos de poetas sobre outros deuses de outros povos e dizendo, ó, isso é a prova de que demônio existe. E eles são os demônios sexuais, né? A guerra é pesada, né? A guerra cultural, né? Hoje em dia está tão na moda falar em guerra cultural, isso aqui é uma guerra cultural. Para fazer prevalecer o imaginário, esse imaginário cristão. Gente, o imaginário cristão ele é imenso, tá? Inclusive, no imaginário cristão é possível associar Jesus à função dionisíaca, né? Então, isso aqui é um pedacinho mais brutal do pensamento cristão católico. Brutal. E protestante também, esse livro foi usado como base para a Inquisição protestante também. Então, mas esse aqui é o aspecto mais brutal disso, tá? Isso não quer dizer que todo o cristianismo seja assim. O mesmo cristianismo pode favorecer outras coisas muito bonitas que não tem nada a ver com isso daqui. Inclusive, combate isso daqui. É um pensamento complexo, é uma religião complexa, é uma cultura complexa, né? Aí, para fechar, só que daí aqui vai diretamente uma menção às mulheres, né? No que diz respeito à passagem da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, onde se diz: por isso a mulher deve trazer o sinal de submissão sobre a sua cabeça, por causa dos anjos. Aí fala: muitos católicos creem que por causa dos anjos se refere a íncubos, são os anjos caídos. Então, aqui ele justifica explicitamente que a mulher deve ser submissa, trazer submissão sobre a sua cabeça com relação ao homem, por causa da sua fragilidade com relação à ação dos demônios. Então, gente, de novo, sem querer estar assustando, quando a gente vê textos, vídeos, publicações de certas igrejas neopentecostais super machistas que defendem claramente a submissão da mulher, inclusive a ministra Damares, ela disse isso, ó, eu não acho que tem que violentar a mulher, eu não acho que tem que bater a mulher, mas na minha igreja, a mulher, de fato, a cabeça da família é o homem, a mulher deve ser submissa a um homem na família, né? A própria ministra das mulheres disse isso. E aí, quando a gente ouve isso, a gente fala, meu, ela não sabe que na base ideológica e mitológica disso
essa submissão é justificada pela intimidade que se supõe que as mulheres tenham com a perdição demoníaca. Ela tá concordando com isso. Você sabe que eu lembrei que quando eu era criança, isso não faz tanto tempo, né? Assim, era muito comum ver avós, tias, mães, quando a gente fazia birra, pirraça, falar assim, essa menina está endemoniada. Era Eu muito ouvia comum. também. Você ouvia? Qualquer coisa que você fazia que você não concordava, você estava endemoniada. Exato, eu ouvia, eu lembro Talvez disso. essa construção foi chegando, né? Exato, perfeito. Então eu disse, olha uma coisa disso aqui que permaneceu, ó, permaneceu essa imagem do diabo como um fauno, né? Com patas de bode, chifre, peludo, um animal da floresta, né? Um homem animal, né? Um híbrido de homem animal, do fauno. Então isso permaneceu, tá aí. Qualquer coisa que você vai ver do diabo, hoje, né? Ele é chifrudo, meio animal. Muitas representações são assim. Então, isso está aqui hoje ainda. Outra que permaneceu. A mulher, é bom que ela seja submissa, porque ela é mais vulnerável à ação do maligno. Ela é mais endemoniada, né? E você está dizendo outra coisa. Você está dizendo... As meninas, quando nós éramos crianças, era uma fala muito comum nas famílias dizer que as meninas estavam endemoniadas. Então, são essas permanências que são perigosas. O Edgar Morin, uma vez, ele num livro dele, não me lembro qual, ele usou uma metáfora que eu achei tão linda. Ele diz que uma cultura, quando se desfaz, ela deixa esporos. Esporos são aquelas coisas de planta da biologia. Deixa esporos que ficam no ar, né? Imagina os esporos. E que em algum momento cai num terreno, aquele esporo, e ele cresce, ele germina. Ele germina. Então, isso aqui que a gente está lendo tem esporos no ar disso daqui. Em que chão que isso pode cair? A gente tem que ficar atento a isso, porque está aí, né? De alguma maneira, esses esporos estão por aí e que a gente entenda eles, né? Que a gente não se confunda com eles, estudando desse jeito, né? Falando desse jeito como a gente está falando, né? Escrevam aí nos comentários o que vocês acham. Vale a pena continuar? Né? Vale a pena ir lendo essas coisas absurdas, né? Entender esses esporos que ainda permanecem amenizados, mas estão por aí na atmosfera. Né? Legal. E para vocês que nos viram, então, pedindo que curtam, que compartilhem, que se inscrevam nos canais, no Paz e Bem, Filosofia em Movimento, na Pós TV 247, isso é muito importante para a gente enfrentar os robozinhos, os algoritmos e tudo isso que surge aí pela frente, principalmente robô que agora tem diversificado. Então, a gente foi xingada, eu e a Carla. Veio um bonitão dizer essas mulheres feias. Essas bruacas, olha, a gente é bonitinha, né? A gente gostou, a gente incomodou, Falei, obrigada, a gente bonitão. dorme tranquila, né? Podemos dormir tranquila, cumprimos o nosso papel. Muito obrigada para quem nos xingou. Achei tão engraçado, né? Não tem o que dizer, né? Então, para vocês que nos viram, gente, então um beijo grande de duas bruxas velhas. Duas bruacas. Nosso paz e bem. Duas bruacas velhas e nosso paz e bem. Um beijo grande. Beijo, gente. Até semana que vem. Comentem aí se vocês acham que realmente vale a pena a gente continuar levantando essa lama toda. Tá bem? Beijos.